Gente, estamos aqui hoje com o doutor Warley Freire, que é advogado, criminalista, professor de processo penal e meu advogado. Né, doutor? Tem muito tempo que a gente não se vê, tem muita coisa para a gente falar, porque nós tivemos aí no passado algumas lutas inglórias, né? E agora a gente pode falar de tudo isso com esse pano de fundo aí desses fatos que estão acontecendo hoje, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, os fatos da semana também, a moça do batom, o julgamento do porte de arma da Carla Zambelli, são muitas coisas que a gente pode comentar. E eu queria saudá-lo e falar da minha satisfação de recebê-lo aqui, porque a gente já vem combinando há tanto tempo e agora aconteceu, né, doutor? Doutor, eu que agradeço, fico muito feliz essa oportunidade de revê-lo numa relação agora diferente, advogado-cliente, né? Mas de pessoas que se interessam e gostam, têm prazer de trabalhar com as questões de ordem jurídica, política, sob um viés mais ético, mais correto, verdadeiro. E fiquei muito feliz com o convite. Tenho certeza que nós vamos ter um assunto, uma pauta muito interessante para discutir. Eu costumo dizer para os meus alunos hoje na faculdade que, querendo ou não, o processo penal começa hoje nas redes de televisão, 7 horas da manhã e só acaba meia-noite. É processo penal da hora que começa à hora que termina o dia. O senhor resumiu aí 3 assuntos polêmicos dessa semana, e tem muito mais coisa, né? Então, bom que a gente esteja aqui para discutir isso, né, sobre um viés da ética e da forma correta e com liberdade para tecer crítica onde tiver que tecer. Então, muito interessante. Agradeço demais pelo convite. Doutor, se o senhor me conhece, o senhor sabe que eu sou bastante crítico, né? Com relação a Carla Zambelli, por exemplo, eu acho aquele ato que ela cometeu lá em São Paulo, na Avenida Paulista, não sei o lugar propriamente, mas aquilo para mim é horroroso. Aquela conduta dela é horrível. Uma parlamentar, uma deputada, devia se dar o respeito, né? Mas eu não confundo as coisas, não, doutor. Uma coisa é se eu falar da conduta da pessoa sob o aspecto pessoal, outra coisa é falar de crime. Né? Crime, ao que eu saiba, na lei, objetivamente falando, o crime de portar arma é portar arma em desacordo com a regulamentação, sem licença da autoridade. E ela tinha a licença da autoridade, né? Então, como eu aprendi ainda, não sei se aplica mais, porque eu estou ficando velho, aquelas lições do direito, do processo penal, o princípio da reserva é legal, né? A interpretação restrita do direito penal, né? Isso não se aplica mais não, né, doutor? Acho que isso é coisa ultrapassada. A grande questão é que o senhor foi ao ponto, quando o senhor fala assim, no Brasil aprendeu-se a confundir a nossa opinião, eu tenho o direito de achar o que ela fez vergonhoso, mas isso não tem nada a ver com direito penal e processo penal. Justiça é uma coisa, política é outra. Exatamente. E o direito penal, a gente sabe que é esse princípio que o senhor fala da reserva legal, a gente sabe que o direito penal é a última ratio. Tem que deixar o direito penal para cuidar daqueles assuntos que realmente interessam. A gente mobilizar todo o sistema de justiça para cuidar de uma cena daquela é tão vergonhoso para o Brasil quanto é para ela a conduta que ela fez. Agora, a grande questão é que, nesse caso em específico da Carla Zambelli, ao que me parece, tinha um problema no registro da arma dela, o que realmente aí atrairia a tipicidade do crime. Mas eu não conheço, porque eu não conheço os autos. Mas é fácil para todos nós percebermos que eles pegaram esse fato para transformar em material político. E isso é vergonhoso. Acostumou-se no Brasil a pegar o penal e o processo penal, o sistema de justiça criminal, como ferramenta política. E isso tem causado várias consequências absurdas para o nosso sistema de justiça. Imagina que nós estamos envolvendo uma Suprema Corte para discutir uma cena daquela. Aquilo é um absurdo. Suprema Corte não é para isso. Né? Então, ainda mais, doutor, eu vou ponderar uma coisa, que eu sou muito objetivo e falo claramente. Ainda mais quando se tem como relator uma pessoa igual o Gilmar Mendes, que para mim eu não tenho menor credibilidade. A minha ele não merece da minha pessoa. Não estou querendo polemizar, não. Eu tenho fatos. Para mim, Gilmar Mendes é um juiz desclassificado.
Então, acho que nenhuma pessoa merece ser julgada por Gilmar Mendes. Porque é um juiz que 2 e 2 para ele nunca dá 4, doutor. E direito, embora não seja objetivo, não seja matemático, Sim. ele é objetivo. Toda decisão, o direito tem objetividade. Porque se ele não tivesse objetividade, ele não seria direito, ele não seria ciência. Então, você transformar uma coisa que a lei diz claramente o que é portar arma. Por exemplo, no crime de homicídio, a lei diz em 2 palavras, matar alguém. Se eu não matei ninguém, eu não posso ter cometido homicídio. Sim. No crime de portar arma, se ela era deputada, a lei já lhe dá o porte de arma. Igual no meu caso de juiz, eu tenho porte de arma em decorrência da própria lei. Sim. Então, ela cometeu o crime de porte de arma, doutor. E se aquela alegação, mas ela portou, ela porta para se defender, e ali ela não estava em atitude de defesa, mas a lei não fala nada disso. Então, o juiz é que vai determinar o que a pessoa pode ou não fazer com a arma? Ou é a lei que teria que falar isso? Pois é, doutor, mas aí tem o seguinte, a gente não pode, nesse fato em específico da Carla Zambelli, se afastar de uma situação. Como já foi dito aqui, inicialmente por nós, é um fato vergonhoso, mostrou um despreparo psicológico dela e tal, tudo bem. Só que ela coloca em risco ali várias pessoas naquele momento, e eu penso que o que está sendo julgado não é tão somente o portar. Salvo engano, também tem um crime de ameaça, salvo engano, isso lá, eu não conheço os autos, mas conhecendo os autos, a gente teria condição de saber, primeiro, se a atitude dela era legítima, se ela estava sofrendo qualquer ameaça iminente ou atual, nós teríamos condição de saber se a arma era regular, porque o senhor tem direito de ter porte de arma, mas a arma tem que estar registrada irregular. Isso. Porque se ela tiver irregular, de acordo com a Lei 10.826 e as portarias em vigência no país, o senhor vai responder por crime. Ela, ao que me parece, a arma estava irregular. Agora, a grande questão que envolve Gilmar Mendes, quando o senhor fala, está nas mãos dele para julgar. Tudo bem. Eu posso questionar, e eu também já questionei várias vezes, não só ele, mas vários outros ministros que lá estão, que não deveriam estar lá. Não deveria ter entrado. Né? Nós sabemos disso, e eu também não tenho problema em citar nomes. Eu não entendo que Dias Toffoli tinha que ter chegado lá, eu não entendo que o Zanin tinha que ter chegado lá, eu não entendo que o Gilmar Mendes tinha que ter chegado lá. Tudo bem, mas chegaram. E quando eu conheço a obra acadêmica produzida por Gilmar Mendes, aí ele tem meu respeito. Sim, academicamente, claro. O melhor manual de direito constitucional que eu conheço é dele, ele tem meu respeito. Sim. No exercício de julgar, eu devo considerar que ele não deveria ter chegado lá. Mas já que está, eu não posso desconsiderar que essa experiência de muitos anos fez dele um bom juiz. Bom no sentido de ser técnico. Se ele erra ou não, aí nós vamos ter que analisar cada processo concreto. Eu tenho que pegar, nesse processo ele errou, nesse processo ele foi corrupto, nesse processo aqui ele sei lá, falhou, foi incompetente tecnicamente falando e tal. Eu não posso desconsiderar que ele tem uma bagagem de longos anos ali dentro, que sabe como é que funciona o STF hoje. O colega dele disse na cara dele, doutor, que ele era corrupto, que ele era uma vergonha para o tribunal, e ele não teve nem assim, a dignidade de processar a pessoa, porque ele processa, é o cidadão comum que fala qualquer coisa dele. Mas o colega dele, que sabe de tudo que ele faz, ele não teve coragem de processar. Porque o colega dele falou claramente que ele vende sentença, embora não tenha usado essas palavras, o que ele disse foi isso. Essa discussão foi para a mídia, né? Isso, está na mídia. Então, se ele não se defendeu, doutor, quem cala consente. Eu acho assim. Eu não concordo. Eu, como processualista, não posso concordar. Não. O direito ao silêncio pode ser estratégico dele. Sim, né? Mas... Talvez o a reputação dele foi colocada à prova e ele não teve nem a dignidade de... Porque ele sabia que era uma fria se ele processar o colega, porque o colega não falou aquilo sem saber do que estava falando. Sim, com certeza, eles têm acesso. Mas eu penso que no papel dele de ministro, e esse ponto é um ponto que talvez nós vamos abordar também daqui a pouco na nossa fala, é o grande problema hoje do STF,
é de o cara se achar que ele está acima de tudo e de todos. Mas é, Então, quando ele está no STF, ele fala assim, eu não vou perder tempo em ficar discutindo, se alguém acha que eu sou corrupto, você pode achar o que você quiser, eu sou ministro do STF e vou continuar sendo. Mas isso então, talvez seja uma questão estratégica dele, né? Não, mas é uma estratégia, doutor, que o condena moralmente, né? Porque se ele não faz a sua defesa... Mas é esse que é o detalhe, ele não está importando com a moral, né? Claro, doutor. Ele não está importando. São seres... É a minha opinião que eu tenho a respeito de diversos ministros supremos. São pessoas amorais. Né? Sim. Eu não tenho respeito, vou falar com o senhor sinceramente, não tenho respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje. É muito antes disso, porque eu fui juiz 30 anos. O senhor era juiz ainda, né? E eu sempre já publiquei diversos artigos falando do Supremo Tribunal Federal, porque, doutor, eu fui delegado de polícia, promotor e juiz, ainda cheguei juiz com 28 anos. Então, eu tive a oportunidade de ser o que eu quisesse. Desembargador, ministro, eu tive todas essas oportunidades e nunca quis. Porque, na verdade, eu nunca quis me prostituir. Porque eu sou uma pessoa autêntica, eu falo o que eu penso e o que é. Porque eu não dou palpite. Eu tenho um compromisso de falar coisa técnica. Sim. Então, quando eu falo de Gilmar Mendes, não é para ofendê-lo, não, porque ele fala para ofender o homem. Eu não falo que o juiz não tem direito de ofender ninguém. O juiz não é juiz do homem, da pessoa, ele é juiz do fato. Do fato. Então, o Gilmar Mendes é um desclassificado porque ele sempre julga mais o homem do que o fato. Então, ele, nesse julgamento da Carla Zambelli, claramente ele está julgando mais a Carla Zambelli do que o fato em si, né? Isso. Esse tipo de juiz, para mim, não merece o meu respeito. Direito penal do autor. É o direito penal do autor. Isso. E a mesma coisa com o Bolsonaro, doutor. Eu tenho aversão politicamente a Bolsonaro. Eu não consigo, para mim, essa direita bolsonarista é aloprada de tudo. Mas o que eu tenho? O pensamento político é uma coisa, justiça é outra. Vamos separar Bolsonaro político do homem da justiça. Porque eu quero saber do senhor, eu tenho opinião formada, eu quero saber do senhor, o que o senhor acha do Bolsonaro, desse julgamento, porque, para mim, parece que é carta cantada, né, doutor? O que o senhor acha? A grande questão do julgamento de Bolsonaro é muito importante falar, da forma como o senhor abordou, que a nossa questão política tem que ficar à parte. As minhas ideologias políticas, eu tenho aversão ao modelo adotado por Bolsonaro. Eu não tenho aversão à pessoa dele, porque eu nem o conheço. Nem eu. Eu acho ele até simpático. O modelo político dele, eu tenho aversão. Tá, tudo bem. Mas eu não estou aqui como eleitor. Eu estou como professor de processo penal, advogado criminalista, e sobre isso eu tenho que falar que o julgamento dele é uma vergonha. É uma vergonha sobre o aspecto jurídico, porque nós temos um ordenamento jurídico recém-formulado, porque passou por uma reforma agora em 2019, a Lei 13.964, e essa lei trouxe uma redação nova no artigo 3º do Código de Processo Penal, que passou a vigir a partir de 23 de janeiro de 2020, estabelecendo de uma vez por todas e tirando aquela discussão que existia na doutrina, o nosso sistema é inquisitivo, é acusatório misto, acusatório puro. O artigo 3º veio dizer de forma clara, o nosso sistema processual é acusatório. O juiz não pode atuar na fase investigativa e o juiz não pode substituir a atividade probatória do promotor. Quem produz prova são as partes. O juiz, de forma imparcial, julga. Então, quando a gente fala isso em sala de aula, na teoria fica tudo muito lindo. É você desenhar um triângulo ali, já nos idealizado lá por von Bülow, por Carnelucci, onde você tem o Estado-juiz como órgão super partes, e na base da pirâmide o autor e o réu. Beleza, é para funcionar assim, o autor acusa, o réu defende, o juiz julga. Só que quando a gente convida a nossa comunidade acadêmica para enxergar a prática, aí você toma um susto, porque inicia ali ontem a primeira turma do STF decidindo se recebe ou não a denúncia contra Bolsonaro, e você vê uma sucessão de absurdos jurídicos. Primeiro, o relator é um ministro que atuou em toda a fase fática da investigação. Nós estamos falando de um fato ocorrido no dia 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro, esse ministro estava reunido com o ministro da Justiça, com policiais, organizando como que ia retomar os trabalhos em Brasília, participando ativamente da prisão das pessoas,
participando ativamente das investigações, e hoje ele é o relator e vai julgar. Então, isso vai contra tudo que a gente aprende no processo penal. E isso é só a ponta do iceberg, porque quando você pega uma sessão igual aquela de ontem, tem muitas outras questões. Nós vamos falar aqui, dividida em alguns tópicos. Mas isso nos assusta porque, como nós conversávamos antes, nos bastidores aqui, antes de começar ao vivo, tá, tudo bem, o STF está errado. Mas quem é que exerce o controle sobre o que o STF faz? Esse é o grande problema que nós temos hoje. Porque a Constituição em 88 não pensou nisso. Pensou, né, doutor? Mas o que ela pensou não deu certo, né? O que ela pensou que o Senado agiria, mas o Senado não age, né, doutor? O Congresso poderia, porque aí tem um grande problema. O Congresso vai lá e vota uma lei, estabelece, limita poderes do STF, tá, tudo bem. Aí o STF vai e exerce o controle de constitucionalidade. Essa lei é inconstitucional. E aí agora, o que a gente faz? Então, quando eu digo que o constituinte originário de 88 não pensou, é porque, na verdade, no modelo de 88 era impensável que ministros fossem criminosos, que presidentes da República fossem criminosos, e eu não falo nem de A e nem de B, eu falo de todos que lá já estiveram, que eventualmente praticaram crimes. O constituinte originário não imaginava que deputados e senadores fossem tão criminosos quanto a gente assiste hoje. E aí a gente pensa o seguinte, nós precisaríamos mudar muitos dispositivos da Constituição atual, mas para mudar a gente precisa do Congresso. E aí a engrenagem trava. O Congresso não vai mudar porque eles estariam legislando contra eles mesmos, né? Então aí a gente está diante de um grande problema. Doutor, eu não vejo assim tão problemático, não. Acho que se o povo quisesse e fosse bem informado, a gente conseguiria, sabe? Mas é porque hoje os interesses, o próprio jornalismo, o jornalismo hoje é militante de um lado ou de outro. Não tem confiabilidade, né? O Brasil está polarizado, né? Essa é a verdade, né? A própria advocacia, para você ver que os advogados são de um lado, tem lado e outro. Eles não zelam pelo direito. A própria OAB não existe por parte da OAB uma ação, uma atitude institucional na defesa da ordem jurídica. Então, as pessoas estão perdidas. Esse é um grande problema, doutor, que essa questão da polarização, eu acho bem interessante falar sobre isso. Quando nós somos hoje enxergados sempre ou de direita ou de esquerda. Alguém vai falar assim, e aí, você é direita ou de esquerda? Eu tenho o direito de não concordar com nada que a direita fala, mas eu tenho o direito também de não concordar com nada que a esquerda está fazendo, e está tudo bem. Eu tenho o direito de me posicionar. E as pessoas não podem presumir que porque eu estou criticando a direita, então eu sou do PT. Então eu sou de Lula, eu sou da esquerda. Não, pode ser que eu odeie o PT também, e eu gostaria de ser ouvido. Mas se eu odeio o PT e se eu odeio o Bolsonaro, eu não posso ser ouvido. Eu não tenho fala. No meu caso, eu estou fora do espaço da fala. Eu não tenho fala. Eu não sou esquerda, não sou direita. Exatamente. Aí me pergunta, então você é de centro? Não. Você só tem fala se você se polarizar. E esse é um grande problema, porque quando o senhor cita, por exemplo, a OAB, e eu como membro da diretoria de uma das subseções da OAB, eu vejo, inclusive de forma vergonhosa, triste, os rumos que a OAB tomou a partir do momento que a política passou a interferir dentro da OAB. E digo isso porque essa ideia de polarizar, ela afetou não só a OAB. Para o senhor ter ideia, hoje é vergonhoso o processo de escolha de um procurador da República. É vergonhoso o processo de escolha de um procurador-geral de justiça no nosso Estado. É vergonhoso o processo de escolha de um juiz pelo 5º Constitucional. É vergonhoso o processo de nomeação de um ministro do STF, porque nós assistimos recentemente, eu não estou discutindo a capacidade jurídica, moral e ética de nenhum ministro. Mas, na minha opinião, e eu, enquanto professor de processo penal, enquanto advogado criminalista, não consigo conceber como correta a ideia de que Cristiano Zanin, sendo advogado de Lula, seja indicado por Lula para ser ministro do STF. Isso, para mim, é uma das coisas mais vergonhosas dos dias atuais.
E quando eu comecei... E também, doutor, do outro lado também é verdadeiro, porque o Bolsonaro... O Bolsonaro colocou o André Mendonça, colocou o Nunes Marques, da mesma forma. Da mesma forma suja. A mesma imoralidade. A mesma imoralidade. Exatamente. Ele reclama hoje dos ministros porque são contra ele. Exato. Mas se os ministros estivessem atuando contra os inimigos dele, ele estaria batendo palma, né? E por isso que nos incomoda, porque quando a gente fala, por exemplo, para a nossa geração acadêmica hoje, do curso de Direito, quando eu entrei na faculdade, algumas instituições tinham uma credibilidade retocável. Desde que eu sou criança, eu ouço falar de corrupção na política. Corrupção no prefeito, corrupção com o vereador, desvio de verba, corrupção no deputado e tal. E a gente meio que achava aquilo absurdo, mas vai vivendo e vai levando. Só que quando eu comecei a estudar Direito, a gente imaginava que a corrupção não chega ao judiciário, a corrupção não chega ao Ministério Público, a corrupção não chega ao AB, a corrupção não chega aos militares, a corrupção não chega à polícia, seja ela federal, civil, polícia penal. E aí, à medida que eu fui estudando e o sistema foi ficando mais claro, hoje é extremamente triste você olhar que a corrupção tomou todos os setores de todos os órgãos. Generalizou, né? Então, quando o senhor fala de OAB, por exemplo, é duro beliscar na própria carne, mas a corrupção toma conta da OAB, toma conta do Ministério Público, toma conta das polícias, toma conta do judiciário, toma conta da política que já existia. E aí o senhor fala, o povo precisa... Concordo. E aí a gente precisa entender que só através de conhecimento é que a gente consegue libertar o povo. A gente tem que voltar lá nos ideais iluministas da Revolução Francesa, por isso, né? nós estamos aqui, né, doutor? Porque levar conhecimento. Eu sou aposentado, eu devia estar em casa, passeando, tranquilo, estou aqui... Isso não é sua cara, futucando doutor. Essa cloaca suja, imunda, é porque tem um propósito, né, doutor? Exatamente. Porque se não tivesse, por que eu estou aqui correndo risco? Porque hoje a gente corre risco. Para o senhor ter ideia, se eu for uma coisa interessante, eu falo isso com os meus alunos em sala de aula. Eu falei assim, gente, entenda uma coisa, eu estou aqui de passagem. Eu não serei professor de processo penal para a vida toda. Meu ciclo, em algum momento, vai se fechar. E eu quero acreditar que dessas cadeiras que estão aí, vai nascer um bom professor de processo penal. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que daquelas cadeiras vai nascer o próximo presidente do Brasil, o próximo deputado, o próximo prefeito, o próximo juiz, o próximo promotor. E aí a gente precisa, com esse trabalho que estamos fazendo aqui, convidar essa nova geração a se envolver com política, a estudar, a querer entender. Não é politicagem, é se envolver com a política, querer produzir um resultado diferente do futuro. Porque se nossa geração perder a expectativa, essa geração nova, nós estamos perdidos. Se ninguém quiser ser professor, como é que vai fazer? Se ninguém quiser ser juiz. Mas olha, doutor, essa semana, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar com o senhor da minha condição pessoal. Eu acho que o dinheiro mais desperdiçado que eu tiro do bolso, que eu sinto, é o dinheiro que eu pago ao AB. Sinceramente, para mim esse dinheiro me dói. Infelizmente, esse sentimento é de muitos. Esse dinheiro me dói. Tem 2 anos que eu não pago o AB porque eu tenho nojo de pôr dinheiro naquele negócio. Mas eu sou amigo das pessoas. Eu encontro o presidente da OAB, eu sou amável. Não é nada pessoal contra ninguém. Então, eu sei distanciar essas coisas. Não é nada pessoal. Mas essa semana, por exemplo, eu vi o depoimento do presidente da OAB local ensinando a classe dos advogados, falando que existem advogados especialistas em recurso em Belo Horizonte, não sei o quê, que o advogado do interior não tem aquele trânsito lá em Belo Horizonte, precisa de um advogado. Eu falei, meu Deus, que absurdo, normalizou-se o tráfico de influência. A esse ponto, eu falei assim, falando com o advogado, ele estava correto, é verdade isso, todo mundo sabe hoje que para ter acesso ao tribunal você precisa de ter algum advogado especialista, né? A gente conhece a especialidade dele, né, doutor? Mas isso é um absurdo falar para o advogado do interior que ele não tem influência para chegar a um tribunal, que ele tem que entregar a causa dele. Eu entendi assim. Será que eu fui radical demais, doutor? Doutor, veja bem, vamos começar essa polêmica, enfrentar essa polêmica a partir de uma constatação bem atual. Um dos grandes ministros do STJ, chamado Nefe Cordeiro, o senhor conheceu, doutor Nefe Cordeiro, em 2021, antes de
chegar o tempo certo da sua aposentadoria, resolveu se afastar do judiciário para ir para a advocacia. Já me perguntei várias vezes o porquê dessa decisão. Porque muitos advogados gostariam de estar no lugar dele, ser ministro do STJ. Eu não o conheço, nunca conversei com ele, nunca li nada a respeito, e eu me permiti preconceituar algumas coisas. Talvez na advocacia eu conseguisse se realizar, porque eu costumo dizer que eu acho que eu nunca conseguiria ser um juiz porque a mesmice me incomoda. Eu não consigo imaginar que todo dia eu vou chegar no fórum e julgar as mesmas ações, os mesmos processos, as mesmas coisas, as mesmas causas de pedir, as mesmas denúncias e tudo. Isso me cansaria. A advocacia... E sempre contra o pobre, né, doutor? Contra a parte mais fraca. Porque o senhor sabe que quando você julga contra lá em cima, principalmente no Supremo, derruba tudo. Então aí, por uma questão de ideal, eu, por exemplo, comecei essa entrevista com o senhor falando, eu sei que eu vou sair daqui, vou ter que fazer uma viagem para fazer uma audiência em outro lugar. Esse dinamismo da advocacia que me encanta, que me apaixona. E aí talvez o doutor Nefe Cordeiro estivesse buscando por isso, por um dinamismo na sua vida profissional. Tá, tudo bem. Eu tenho por hábito assistir todas as sessões de julgamento do STF, da parte criminal, 5ª e 6ª turma, todas as semanas. Eu assisto todas, isso há mais de 2 anos eu adotei esse hábito e se eu não consigo assistir ao vivo, eu assisto a hora que eu estou na academia, no YouTube, eu assisto à noite, de madrugada, mas eu assisto todas as sessões. E eu passei a perceber que a cada 3 sessões, o doutor Nefe Cordeiro estava fazendo sustentação oral em uma delas. E isso vai ao ponto do que o senhor acabou de falar. Com certeza, uma sustentação oral feita por doutor Nefe Cordeiro no STJ, ela tem um valor de honorários significativo que o atraiu. Ele está sendo melhor remunerado. É ele pensar, o meu potencial, a minha capacidade pode me render melhores honorários do que ficar como cargo de juiz. Talvez tenha sido uma visão empresarial do negócio. Vou dar um exemplo, senhor, doutor. Sim. Concreto, que é quase que eu conheço, da minha ex-mulher. O senhor foi advogado, meu advogado, quando eu denunciei a fraude num concurso público de cartório em Minas Gerais. Eles quiseram me prender porque eu denunciei uma coisa que era escancarada. Sim. Né? Essa coisa hoje subiu depois de 10 anos, doutor, chegou ao STJ, o STJ resolveu, mas o caso da minha mulher infelizmente, foi parar na mão do Gilmar Mendes. Aí o senhor já sabe o que deu. Sim. Não precisa nem explicar. Mas, doutor, o senhor acredita que teve um advogado lá que, eu não sei o nome dele, que ele foi assessor do doutor Gilmar Mendes só para funcionar, não é como advogado, não, porque a minha ex-mulher tem advogado. Sim. Só para funcionar como mordomo, para abrir a porta e conversar com o ministro. Sim. Cobrou 2 milhões dela. É exatamente isso. Aí, quando o senhor fala, por exemplo, do nosso presidente local ter gravado, o que eu enxergo ali? Eu enxergo uma oportunidade, uma visão empresarial dentro da advocacia. Lógico. E eu vejo isso com bons olhos, porque é uma realidade que está aí. Isso. Eu tenho certeza que, igual, por exemplo, tem advogados que, se chegar no gabinete de um ministro do STJ, eu, o Arlen Freire, todas as vezes que tentei despachar com o ministro do STJ, quem me atendeu foi um juiz auxiliar. E uma vez eu falei assim, eu quero ser atendido pelo ministro. Aí teve que cancelar o atendimento. A depender do advogado que vai lá, se ele tem muito convívio com esse ministro, porque advoga lá com muita frequência, ele não vai ser atendido pelo assessor, ele vai ser atendido pelo próprio ministro. Então ele vai ter uma facilidade que o outro advogado não tenha. E talvez é importante eu ter acesso a essa pessoa. Porque, por exemplo, falo isso com muita sinceridade com o senhor, eu tenho uma honra de ser seu amigo. Eu tenho honra de ter advogado para você. Porque o senhor foi um juiz que marcou em todos os lugares que o senhor passou. Pela beleza do seu trabalho, pela sua posição firme, muitas vezes questionada por OAB, questionada por Ministério Público, mas firme. Ninguém nunca vai poder acusar o senhor de tendenciar para o Ministério Público ou para a defesa num processo criminal nas comarcas onde o senhor atuou nessa área. Felizmente, eu nunca tive um caso, não, doutor. Exato. Então, assim, o senhor era uma referência na época e eu tenho orgulho de dizer, eu fui advogado de doutor Danilo e é um amigo que eu tenho. Mas quantas pessoas gostariam de conversar com o senhor e que, de repente, pode chegar para o e você que conhece o doutor Danilo, verdade. tem como você marcar uma reunião com ele para mim? Fica mais fácil.
Então, eu vejo nisso. É uma visão empresarial dentro da advocacia. Eu também não coloco a Agora, maldade, mas... Sim, eu entendo. Mas a posição institucional dele não é essa. Ele deveria garantir à classe o acesso mas aí... ao juiz, que é a coisa mais óbvia que tem na lei, e o advogado não tem direito mas aí, doutor, de ter acesso ao juiz. Aí entra uma coisa que me incomoda hoje na OAB, é que um advogado, igual o doutor Herbert Alcântara, que tem uma advocacia consolidada, quando ele escolhe ser presidente da OAB e fazer isso de forma voluntária, sem nenhuma remuneração, ele coloca, inevitavelmente, ele coloca em risco a sua própria advocacia. E ele precisa ser muito habilidoso para que a advocacia dele não morra. É claro. Né? Porque ele vai se entregar a uma causa e pode prejudicar a sua advocacia. Né? Por isso que a maioria não se entrega à causa, né, doutor? Exatamente. E perverte a coisa. Né? Isso é verdade. Mas Agora, vamos voltar ao tema do Bolsonaro, doutor? Sim. Porque eu acho que as pessoas estão esperando de nós algum pronunciamento objetivo sobre aquilo. Porque hoje em dia, como nós estamos falando, a mídia está polarizada de um lado e de outro também, né? Sim. A gente que é técnico, que está aqui nessa função de jornalista, mas sempre prezando mais pelo lado técnico, é que pode dar uma luz. Eu entendo, doutor, que eu sou definitivamente, tenho pavor desse foro privilegiado. Eu acho que qualquer cidadão, por mais alto que ele esteja, ele tinha que ser julgado por um juiz comum. Porque se o juiz é politiqueiro, não tem condição de julgar o cidadão comum, a alta autoridade, ele também não tem condição de julgar o cidadão comum. Então, não adianta. Fizeram esse foro privilegiado, porque o juiz vai julgar uma alta autoridade, ele pode ser tendencioso. Mas se ele é tendencioso lá, ele vai ser aqui também. Então, eu acho que o problema é mais genérico. Agora, o STF está escrito na Constituição, e isso é a viga mestra do direito: não haverá juízes ou tribunais de exceção. E o senhor, como professor de processos, o senhor vai me falar se eu estou errado. O conceito mais elementar de juízo de exceção é aquele juízo que se constitui depois do fato cometido. Aquela competência que se altera depois do fato cometido. Por exemplo, o Supremo tinha um entendimento que o presidente da República, o ex-presidente da República, não se submetia ao foro especial, era julgado lá embaixo, aqui embaixo pelo juiz de direito. Sim. Nesse caso aqui, porque é o Bolsonaro, já mudaram novamente a jurisprudência. Então, é uma jurisprudência que muda de acordo com a cara do freguês. Eu estou enganado nisso, doutor? Na verdade, não, doutor. O que acontece? A oscilação, e eu acho interessante, os doutrinadores do processo penal brasileiro atual chamam isso, Auri Lopes é um que fala isso, a oscilação de humor do STF gera uma insegurança jurídica absurda. Isso. Primeira coisa é o seguinte: quando a Constituição Federal previu prerrogativa de foro, eu penso, não é necessariamente a questão de ser parcial ou ser imparcial. A minha visão de processualista me permite dizer que, quando a função de prerrogativa de foro, a competência definida em razão da prerrogativa, é você entender que você está tirando o julgamento de um juiz singular e levando para um juiz colegiado. Se o senhor falasse assim, o presidente da República, um deputado federal, um governador, tinha que ser julgado por um juiz de primeira instância, eu concordo se fosse um julgamento colegiado, se fosse 5 juízes de primeira instância. Um juiz de primeira instância, não. Porque o julgamento colegiado, e aí a gente vai perceber que as maiores decisões que já foram tomadas pela Suprema Corte, nesses vieses políticos que nós tivemos, elas não foram unânimes. Para você ter uma ideia, a mais polêmica de todas elas, que foi a soltura de Lula, foi por 6-5. Então não dá para você imaginar que aqueles 5 são burros, são idiotas, estão errados. Não. São pessoas que têm conhecimento jurídico. É porque o julgamento colegiado, ele permite essa realidade. Então, quando eu falo em prerrogativa de foro, eu penso no julgamento colegiado. Então, eu concordo com a prerrogativa de foro sob essa ótica. Mas, qual é o problema que nós estamos diante dele? É que quando o Constituinte de 88 pensou no julgamento, no foro privilegiado,
Ele pensou que a pessoa teria a prerrogativa de ser julgada por um foro privilegiado, porque ele exerce um cargo, mas ele imaginou um judiciário célere. Você seria julgado enquanto você exerce o cargo. Tudo que nós não somos hoje no Brasil é célere. E aí o que acontece? A pessoa sai do cargo. E a Constituição não pensou mas nisso. pensa uma coisa, doutor, talvez o senhor está sendo inocente, não, doutor, porque a questão da celeridade, como é que o caso da Zambelli foi tão célere assim, doutor? Ela fez isso nas últimas eleições. Porque a celeridade é a cara do freguês que o senhor falou, né? Então, doutor, é célere quando eles querem, doutor. Eles passaram o processo da Zambelli na frente. Por exemplo, o Sérgio Cabral, que roubou há muito mais tempo, o crime dele é muito mais antigo, já foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, para o Sérgio Cabral não tem celeridade, não. Agora, a Carla Zambelli que cometeu o fato... Exatamente. Não, eu concordo com o senhor. Essa questão da celeridade, ela é uma pedra no sapato, principalmente da advocacia. Todos os advogados hoje sofrem com a morosidade do judiciário, mas o grande problema é que, às vezes, o judiciário é muito célere em situações que eu não consigo entender. Para você ter uma ideia, doutor, se eu impetrar um habeas corpus hoje no STJ e no STF, eu não consigo uma decisão com menos de 30 dias. Na época da prisão de Lula, todas as decisões dos habeas corpus demoravam 2 dias. Impetrava num dia, no outro dia já tinha decisão. Aquilo era muito louco. E o que ele era melhor do que qualquer outro cidadão? Nada, ele não era presidente mais, ele era um presidiário comum. Doutor, então você está concordando comigo que esse STF, agindo dessa forma, não tem mais credibilidade para julgar ninguém. Não é o Bolsonaro, não. Sim. Falta credibilidade. Agora, a questão da prerrogativa de foro, no caso do julgamento dessa ação penal, infelizmente, a realidade é, hoje, nós teremos a segunda parte do julgamento, e aí, efetivamente, nós vamos saber se a denúncia vai ser recebida ou não. Todo mundo já sabe que vai Esse ser, né, é o doutor? fato mais previsível que já existiu na história do direito brasileiro. Porque, se a gente pensar... Né, o senhor deve lembrar jogo disso. de carta marcada, né, doutor? O senhor lembra que quando o senhor exerceu a jurisdição, e provavelmente lá no início da sua carreira, né, quando o senhor falou aí 28 anos de idade, chegou a ser juiz, os ditados populares trazidos a mim por meus avós diziam o seguinte: cabeça de juiz e barriga de égua, ninguém sabe o que vai sair. Hoje sabe. A geração atual não sabe, por quê? Porque às vezes a égua, eu estou falando do animal, está prenha ou de um filho de um cavalo, ou de um filho de um jumento, que aí nascerá um burro. Um burro. Então a gente não sabia, e olha a cultura popular, o tanto que era interessante. Quando uma égua está prenha, a gente não sabe se dali vai sair um burro ou um cavalo. Ou um cavalo. Essa é uma realidade de quem vive no meio rural, conhece. E aí dizia, cabeça de juiz, a gente sabe. Por quê? Porque eu nunca tinha condição de saber o que o senhor ia decidir. Porque o senhor decidia solitário. O senhor pegava as teses da acusação, as teses da defesa, a tese do autor, a tese do réu, e decidia de forma solitária. Absurdamente, todo mundo sabe o que o STF vai decidir hoje. É a decisão mais previsível do mundo. Não, doutor, todas as preliminares rejeitadas e a decisão recebida. E todos se transformarão em réus. Inclusive, ontem, a propósito do tema, e para atender a comunidade acadêmica, os meus alunos que me provocaram tanto ontem no Instagram, nossa, professor, o senhor ensina tanto isso dentro da sala de aula, o ministro Zanin errou. O ministro Zanin se referindo aos denunciados várias vezes como réus. Eles não são réus porque a denúncia não foi recebida. A nossa comunidade acadêmica sabe que só é réu aquela pessoa contra quem uma denúncia foi recebida. Zanin, só que talvez Zanin já chamou de réu, porque já sabe que vai ser recebida a denúncia. Mas é desqualificado mesmo, doutor. Sabe que a denúncia vai ser recebida. Então é a situação mais previsível que nós temos. E aí vai nascer uma sucessão de problemas, doutor. Claro. A tramitação desse processo vai ser uma loucura. Vai dominar o STF. Não, mas, doutor, eu penso depois, doutor, porque tudo isso aí são nulidades absolutas. Vai dar revisão criminal lá na frente, isso pode ser tudo. Aliás, é como aconteceu na Lava Jato, né? Porque as circunstâncias mudam, os interesses deles mudam, eles mudam radicalmente. Tudo se mudou para prender o Lula, depois mudou tudo para soltar o Lula, porque... todas as vezes que muda, a gente costuma dizer isso. Por conveniência, né? Eu ouvindo recentemente a ministra Carmen Lúcia, e ela eu admiro muito, ela disse o seguinte, que ela sempre teve um posicionamento, mas quando ela vê o colegiado tomando outros rumos, em nome do princípio da colegialidade,
ela muda também o entendimento dela. Eu acho isso muito interessante porque esse é o ideal de uma decisão colegiada. Só que não é isso que se pratica todas as vezes que chega um ministro novo no STF. Muda-se o quadro de ministros do STF todas as vezes que sente necessidade de mudar alguma questão de algum processo de repercussão. Nós viemos assistindo aí nos 5 últimos anos a dança das cadeiras no STF feita de forma proposital, escancarada. Alguns ministros se aposentando e quem vai para o lugar? Aí foi dito de forma clara, eu não estou fazendo nenhuma concepção religiosa aqui, não estou discutindo religião aqui, eu não discuto religião com ninguém, mas na minha concepção é um absurdo eu ter que ouvir um presidente da República falar que o próximo ministro será evangélico porque tem que colocar um evangélico dentro da Suprema Corte, quando André Mendonça foi nomeado. Isso é um absurdo. A gente não tem pena de Bolsonaro porque ele é essa pessoa escrota que o senhor está falando, né? Que quer manipular a justiça, e no caso dele deu errado, né? Mas, indiferentemente, como a gente falou, dele ser escroto, de ser essa pessoa que não tem princípios, falta princípio na pessoa, porque você querer um juiz no seu bolso, para mim, é uma pessoa desqualificada. Então, é o seguinte, mas, objetivamente, hoje, tratando do caso dele, eu acho que ele não deveria estar sendo julgado no Supremo, porque o Supremo vinha de uma posição de muitos anos que o ex-presidente era julgado na instância comum. Agora, mudou-se agora. O próprio Fux falou ontem que dia 11 agora de março ele julgava nesse sentido, agora dia 25 eles querem que ele julgue nessa colegialidade. Ó, doutor, é uma grave incoerência, e o que o Fux disse foi: eu posso ser taxado de um juiz fraco, sim, sem técnica, mas de não incoerente nunca. Não. E isso ele sustentou muito bem, porque ele vinha defendendo esse posicionamento já, né? Sobre isso é interessante que a gente fale, principalmente para a nossa audiência entender de que nós estamos tratando mesmo. A grande discussão que já está no STF há muito tempo é que a pessoa tem prerrogativa de foro enquanto ele está no exercício do cargo. Quando ele deixa de exercer esse cargo, aqueles fatos que ele eventualmente tenha cometido no exercício do cargo serão julgados considerando essa prerrogativa de foro ou não. E por quê? Isso que o senhor trouxe é bem interessante abordar. Lula foi acusado de fatos que ele praticou enquanto era presidente. Isso. Mas foi julgado por Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque ele não tinha mais prerrogativa de foro. Agora, com Bolsonaro é outra coisa. Esse raciocínio deveria ser aplicado a Bolsonaro. E não está sendo. Bolsonaro, se praticou alguma coisa, praticou enquanto era presidente. Mas hoje não é mais. Então não deveria estar sendo julgado pelo STF. Tudo bem. Muda-se os ventos ao sabor do interesse de cada um. Isso não é justiça, doutor, isso que nós estamos falando. Isso não é justiça, plenamente. Isso é politicagem. Sim, concordo doutor. Plenamente. Mas o que eu quero dizer para o senhor... O que a gente conhece por política não o juiz é diferente do político, porque o juiz tem que seguir a lei. Sim. E o político não. Ele segue critérios de conveniência e oportunidade. Se estão seguindo critérios de conveniência e oportunidade, isso não é justiça. Exatamente. Isso é política. Sim. Então vamos colocar em pratos limpos. O que se está praticando no Supremo não tem nada a ver com justiça. Não, e com certeza, para se ter uma ideia, doutor, não é só isso. Nós podemos afirmar que o julgamento de Bolsonaro e os demais denunciados é um julgamento injusto, nulo, absurdo? É. E, claro. Sobre um viés processual, e eu, como advogado criminalista, como professor de processo penal, não estou discutindo política, eu estou discutindo justiça, lei, ordem. É um absurdo. Mas não é só pelo foro de prerrogativa, não. Eu vou trazer à tona uma situação para a reflexão de todos que nos ouvem. Doutor, mas só um parênteses. Sim. Eu aprendi na minha função a primeira e mais elementar obrigação do juiz, porque o juiz que não procede assim, ele é um desqualificado. A primeira obrigação que qualquer juiz tem, doutor, eu pego um processo de família, eu tenho que saber se eu sou competente ou se eu não sou. Se o senhor infringe essa regra de competência, doutor, não precisa discutir mais nada. E a gente vai, doutor, além da competência, outra questão que é o que eu quero abordar com o senhor. Eu trabalhei num processo criminal há muitos anos atrás. Eu não vou citar o nome do juiz e do promotor, porque eu não tenho autorização deles para fazer, embora eu tenha certeza que se eu perguntasse, eles iam permitir que eu citasse, porque o fato é muito interessante.
Na cidade de Brasília de Minas, a minha cidade onde o senhor trabalhou durante muitos anos, nós tivemos um caso de uma briga conjugal em que, e olha o tanto que isso tem a ver com o caso do Bolsonaro, em que o homem lá, dominado pelo ódio, pela raiva, ele quis matar a esposa, o pai da esposa entrou no meio e ele pegou o pai da esposa e golpeou com faca e o manteve sob a sua mão ali, esfaqueado, sangrando. E depois que a polícia cercou a casa dele, ele poderia ter matado o sogro, mas ele optou por suspender a execução e ficou ali parado. E falou assim, eu vou me entregar, mas eu só entrego para a promotora e para o juiz da cidade. E a promotora da cidade e o juiz foram ao local. A promotora recebeu das mãos dele a faca e o convenceu a se entregar, que ele não seria agredido pela polícia, e ele se entregou. Tudo bem. Quando eu fui contratado para atuar nessa defesa, e na verdade eu nem fui contratado, o juiz me nomeou como advogado ativo porque ele não tinha condição, eu comecei a trabalhar com a tese da desistência voluntária, ele voluntariamente desistiu de continuar. E quem eram as testemunhas da desistência? O juiz e o promotor. Só que na época a cidade só tinha uma vara. E a promotora denunciou e o juiz recebeu a denúncia e eu entrei com exceção de suspeição contra juiz e contra promotor. Vocês não podem atuar nesse processo, vocês participaram dos fatos. A prova de que o meu cliente desistiu de continuar é a promotora e o juiz. E eles não se deram por suspeito e subiu para o tribunal. Antes que o tribunal julgasse, criou a segunda vara lá e nós resolvemos o problema à francesa. Fizemos uma gambiarra. Na hora de dividir os processos, propositalmente jogou esse processo para outra vara e o problema se resolveu. Por que eu estou citando isso, doutor? Não entra na minha cabeça, como advogado criminalista e professor de processo penal, que o ministro, o mais novo agora, o que é juiz federal, que é ministro da Justiça, o Flávio, não entra na minha cabeça que o ministro Flávio Dino possa atuar nesse julgamento. Se ele não for suspeito e impedido de atuar nesse julgamento, será, né, doutor? ninguém mais será. Por quê? Porque todos nós podemos pesquisar no YouTube. No dia 8 de janeiro, Flávio Dino fez, nos dias que seguiram, o que todo ministro da Justiça deveria fazer. Chamou a responsabilidade para si, e se está certo ou errado, mas ele restabeleceu a paz social no Brasil, usando as forças policiais e tal. Volto a dizer, se ele fez certo ou errado, questionar, isso é outro ponto. Mas ele fez o que se espera do ministro da Justiça fazer. Ele estava na linha de frente. Na linha de frente. Mas agora ele vai julgar um processo que ele estava na linha de frente como ministro da Justiça. Isso é inconcebível sob qualquer viés. Se eu perguntar para um aluno de primeiro período do curso de Direito, ele vai saber que está errado. Sem constar também que ele, na verdade, ele foi nomeado como Lula com um propósito muito evidente. Exatamente, doutor. de passar o pano em tudo. É igual eu disse, vamos esquecer a parte política. Se Lula nomeou e tal, eu não quero. Mas eu quero pensar assim, juridicamente, como é, e aí eles falaram ontem, não, mas a corte, o plenário, já decidiu que ele não é suspeito e nem impedido. Então não dá para ter credibilidade na Suprema Corte. Não dá para acreditar que o STF esteja realmente trabalhando sério quando o STF diz que Flávio Dino não é suspeito e não é impedido. Isso é de um absurdo tão grande que eu vou morrer dando aula de processo penal e não vou conseguir convencer meus alunos de que isso esteja certo. Então isso evidencia para nós que esse julgamento está fadado ao fracasso, nós já sabemos o resultado dele, é uma excrescência jurídica, é uma vergonha sob todos os aspectos, prerrogativa de foro, suspeição de juiz, cartas marcadas. Vou citar um detalhe para finalizar esse tópico, doutor. Eu não sei se o senhor assistiu ontem, mas eu, como advogado, como representante da classe, já que sou diretor da OAB, eu me senti envergonhado com o que fizeram com a advocacia ontem. Sustentação oral, 15 minutos para casa do advogado. Todo mundo assistiu que, ao terminar a sustentação oral, eles começaram a proferir os votos que já estavam escritos. Ou seja, não é eu faço a sustentação oral, o senhor vai para casa, reflite sobre o que eu falei e faça seu voto. Não, meu voto já está pronto. Você pode falar o que você quiser. Então, para que essa sustentação oral? Isso é uma proforma absurda, vergonhosa. Eu vou ter 15 minutos para falar, mas o senhor não está nem ouvindo o que eu estou falando. Essa é outra questão que eu vou chamar o senhor aqui para nós debatermos, porque essa questão é muito interessante. Nós vamos marcar um outro momento para a gente falar sobre isso. Porque hoje eu tenho uma apelação lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não tem sustentação oral, quando o artigo do CPC é claríssimo que a apelação tem sustentação oral.
Então, para que nós pagamos a OAB? Para que existe a OAB se nem os direitos mais elementares do direito? Porque é o seguinte, o senhor sabe hoje, doutor, que julgamento é tudo pro forma, julgamento em tribunal. Sim. Sim, a gente sabe hoje que julgamento. Eu dou muita. Eu considero sortudo quando falam assim: o assessor julgou sua causa. Muito bom, porque pior é quando é o estagiário, doutor. Porque os juízes já não estão julgando mais nada. No segundo grau. E é a realidade menos. de todos os lugares, né, doutor? Sim, de todos primeira os a lugares, última instância. No segundo grau, aquele julgamento do relator. Os outros julgaram. Mentira. O relator julga sozinho, doutor. Se o senhor não pode fazer aquele contraponto ali, para que serve? Não tem mais sentido do processo, a advocacia, falar que o julgamento é colegiado. Mas a gente precisa de uma OAB mais representativa, doutor. A nossa OAB federal, lamentavelmente, tem cometido grandes equívocos e não nos representa há muito tempo. Estou falando isso como advogado. A nossa OAB federal não nos representa há muito tempo. Eu, doutor, denunciei por crime a Procuradoria da República, um ministro do TST, criminoso, claríssimo. Ele fraudou o voto, subtraiu peças do processo, tudo na lei, como tudo tipificado perfeitamente dentro da lei. Eu pedi o apoio da OAB, a OAB falou, defendeu o juiz, e eu, que sou advogado, falou não, ele cometeu um erro, mas ele é que devia responder se ele cometeu, o que ele fez. A OAB nem se deu o trabalho de perguntar para ele o que era aquilo, como é que ele sumiu com várias peças do processo do dia para a noite. Esse é, igual você falou, é um assunto para outra pauta e dá para a gente fazer uma pauta inteira. Isso. Porque o lamento é da categoria como um todo. Hoje, eu posso dizer, porque, como eu disse ao senhor, eu estou na direção atual da atual gestão, estive na anterior, nós temos um excelente presidente, uma excelente diretoria fazendo um belíssimo trabalho, mas uma subseção, ela não tem poder para mudar, por exemplo, o estatuto da OAB, para mudar a representatividade. A gente precisa de um Conselho Federal atuante. E vou dizer mais, como eu disse, nós precisamos de uma outra pauta. Mas olha o absurdo, a eleição do presidente da OAB é indireta. A OAB que lutou tanto pelas diretas já, em 84, em 85, hoje eu tenho que suportar dentro da minha própria casa que eu, o Arlen, inscrito na OAB, não tenho o direito de escolher meu presidente. Isso é um absurdo, completo. Mas a subseção faz o que pode indireta, fazer. Né? A nossa seccional, o ex-presidente Sérgio Leonardo fez um brilhante trabalho, doutor Gustavo Chalfon assumiu agora, promete fazer um excelente trabalho pelo que fez na Caixa, mas é uma subseção, é uma seccional. Eu preciso de representatividade federal. Nós temos visto abusos contra a advocacia no Brasil inteiro e alguma coisa precisa ser feita. O que foi feito com o advogado... Mas é contra o cidadão, doutor. O cidadão... Exatamente. Eu fico, assim, triste, chateado, porque o OAB não entra... Porque essa questão, essa moça do batom lá. Doutor, primeiro que ela não devia... Ela é uma cidadã comum, ela não podia ser nunca submetida a julgamento por essas pessoas aí que a gente já sabe. O Moraes, ele é cínico, doutor. Ele ri da cara do réu, ele debocha do réu, doutor. Aquilo ali é uma covardia que um juiz pode fazer com um réu, é debochar do réu. Porque o juiz é muito superior, está ali esmagando o sujeito sob o pé, o sujeito chorar, aquela cara de desprezo. Eu aprendi como juiz a ter um mínimo de espírito cristão, de olhar o réu como pessoa humana, não julgar a pessoa. E no Supremo isso é vergonhoso, porque o Alexandre e o Gilmar debocham dos réus, riem da cara da pessoa, fazem críticas à pessoa. Assim. Sim, sim. É uma coisa assim nojenta. Nós viemos aí de uma sucessão de erros, um atrás do outro, né? E cada um pior do que o outro. Quando a gente acha que já viu de tudo, chega algo e nos surpreende mais ainda. Concordo plenamente quando o senhor critica essa postura. A ideia é que o juiz não deveria levar para o pessoal. Claro. Mas só que todos nós já sabemos que Alexandre de Moraes levou para o pessoal. O que se faz hoje nos julgamentos
eu vou colocar de uma situação, porque ela tem várias outras vertentes, mas quando eu falo do 8 de janeiro, ele levou para o pessoal, aquilo é quase como um troféu. Ele tem que deixar o STF com essa marca, e isso é muito triste. Por quê, doutor? A moça do batom, por que ela está sendo penalizada com 14 anos? As pessoas não comentaram isso, mas ela manchou a estátua da justiça. Ela falou, justiça, você não serve para nada, você é uma justiça desqualificada. Eles não aceitam essa crítica, doutor. Eu nunca importei na minha vida que um advogado me criticasse, falasse que eu sou arbitrário. Para mim, isso nunca fez diferença, porque eu me preocupava em saber se eu estava sendo arbitrário ou não. Sim. Agora, eles não. Eles se preocupam com a crítica dói. E eles tendem a responder aquela crítica maltratando, subjugando, é literalmente torturando. O abuso de poder, né? Aquilo é abuso de poder, aquilo é crime. E eu falo abertamente, essas pessoas têm que responder por esses crimes e não vai ter anistia igual os militares tiveram, não. Eu defendo claramente a anistia para essas pessoas do 8 do 1, independentemente do que elas fizeram, que eu não vou nem entrar nessa seara. Eu acho que eles não podem ser julgados por juízes tão desqualificados como este. O grande problema é isso, que são coisas distintas. Uma coisa é defender se eles têm direito a ser anistiados ou não, eu defendo que não, eles têm que responder pelo que fizeram. Agora, tudo que a gente aprende no processo penal é o devido processo legal, processo em conformidade com o que a lei determinou. E pelo que a lei determinou, doutor, não é possível que essas pessoas sejam julgadas pelo STF. Eu discuti recentemente com a comunidade acadêmica e falo isso muito para os meus alunos. Gente, é de uma interpretação tão simples, é tão simples que eu não consigo entender por que eles dificultaram. Eu tenho direito, todo cidadão tem direito ao duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, Pacto de São José da Costa Rica, norma supralegal na nossa legislação. Se é supralegal, vale acima da lei. Ok. Quem tem prerrogativa de foro definido pela Constituição, não tem duplo grau de jurisdição. Tudo bem, está tudo certo. Só que a moça do batom, ela não tem prerrogativa de foro. Ah, mas ela cometeu o crime em concurso de pessoas. Aí nós estamos falando de conexão e incontinência, artigo 76 e 77 do CPP, e ela se cometeu incontinência com alguém, ela vai responder junto. Até aí tudo bem. Só que essa continência é norma do CPP, é lei ordinária. Duplo grau de jurisdição, norma infraconstitucional, supralegal. Então não pode o Código de Processo Penal valer mais do que o Pacto de São José da Costa Rica. Então é simples, desmembra o processo, manda ela para a primeira instância, porque ela vai ser julgada na primeira instância e tem direito ao duplo grau de jurisdição. Isso é impensável que o STF simplesmente... Aí o que eu falo com os meus alunos? Vocês acham mesmo que o STF não sabe disso? Que eu, Arlen, professor de processo penal, sei mais que os ministros do STF? Lógico que não, eu não sei nada. Eles sabem. Só que, de propósito, eles guardam na gaveta o que eles sabem e vai agir com interesses políticos e não jurídicos. E isso doutor, mas nos incomoda. Tem um detalhe e fragiliza o processo. Já ia passando, que a gente já gastou muito tempo aqui nessa conversa, e nós já vamos caminhando para o final, mas essa é uma questão crucial. Sabe por quê, doutor? É a minha tese. Na questão do Bolsonaro. Eles vão julgar o Bolsonaro porque é uma tentativa de golpe de Estado. Sim. Para mim, Bolsonaro é um golpista tranquilamente. Pensamento... Ele nunca escondeu isso, né, doutor? Ele nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu. Isso é claríssimo. É. Agora, doutor, para mim, maior golpista é o Supremo Tribunal Federal, doutor. Porque eles estão falando aqui que a defesa do Estado Democrático de Direito. Qual Estado democrático de direito que nós vivemos? O Supremo já usurpou esse Estado democrático de direito há muito tempo. Então, não existe... Condenar essa moça porque ela para mim, é um crime impossível, doutor. Ela aboliu o Estado democrático de direito, o Estado democrático, para mim, já não existe mais. É um Estado democrático de direito tão avacalhado que eu acho que a gente não pode nem chamar mais isso aqui de Estado democrático de direito. Doutor, se eu for de crime impossível, interessante demais. Vamos trazer isso para a audiência aqui, até para finalizar. Se eu fosse de crime impossível. Um aluno me perguntou, a resposta para mim foi o seguinte. Ela está sendo acusada, dentre os outros crimes, um dos crimes de depredar o patrimônio público, destruir o patrimônio público. Né? É um crime de dano ao patrimônio público.
Qualquer aluno de segundo período que estudou o artigo 17 do Código Penal, que fala quando impropriedade absoluta do meio ou ineficácia do objeto, o crime é impossível. O crime é impossível. Como é que você danifica um patrimônio público com um batom? Isso. Qualquer perícia ia dizer que pelo meio utilizado o crime nunca ia se consumar. Claro. Simples assim. É crime impossível. Ela não pode responder por dano ao patrimônio público, porque o meio utilizado por ela é absolutamente ineficaz. Lava com água, né, doutor? Acabou. Só que isso nós estamos falando de direito, de norma, direito posto, norma positivada. O STF não está trabalhando com isso. O STF está trabalhando... Ele tem que ser uma corte também política, mas não só política. E ele está sendo uma corte só política. Infelizmente, essa é a verdade. Bom, então esse foi um bom fechamento, né? Nós concordamos absolutamente que quando passa a prevalecer critérios de oportunidade e conveniência, a gente já está coisas típicas da administração pública, né? A gente já está fugindo do campo da justiça, entrando na seara exclusivamente do direito, né, Os doutor? atos discricionários. Né? Aliás, não faria sentido nenhum, se assim não fosse, o Dino assumir uma cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Diz a Constituição que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Legais. Se não tem ninguém eleito lá no Supremo, não tem ninguém que tem poder lá. O juiz está submetido à lei. O poder está aí no Congresso. O poder está no Congresso. Agora, se o ministro largou o cargo de senador, que em tese tem todo o poder do mundo, para exercer um cargo que em tese não tem poder nenhum, doutor, alguma coisa... Alguma coisa está escondida aí, né, doutor? Alguma coisa está escondida, sim. Nós vamos descobrir. Doutor, verdade. foi uma satisfação recebê-lo, que é uma pena, porque tem muito assunto, mas se eu volto aqui, talvez, amanhã, para a gente Estou à disposição, doutor. A gente volta... o prognóstico, para ver se o nosso prognóstico... Confirma, né? Se confirma amanhã. Capaz de fazer até uma aposta com a nossa audiência. Vamos bater uma... Mas eu agradeço, fico imensamente feliz com o convite. É sempre uma oportunidade muito interessante a gente poder falar, expor nossa opinião e ajudar a formar a opinião de vocês que nos assistem, para que a gente entenda que a gente tem possibilidade de mudar o nosso país, mas precisa de conhecimento, precisa de interesse, tem que estudar muito, para que a gente tenha cada vez mais profissionais capacitados e não tenham que ficar vinculados a interesses políticos, né, doutor? É tão mais simples trabalhar com doutor, conhecimento. Mas a mudança só ocorrerá quando pessoas como eu, o senhor que tem conhecimento, puserem dar a cara a tapa e puserem exporem a cara. Nós vamos mudar porque, isso. infelizmente, hoje todo mundo se esconde, né? Todo mundo tem uma conveniência. Ah, não, eu não posso por causa disso. Então, quando a gente dá a cara aqui, a tapa, igual a gente está fazendo, é isso que a gente tem que cobrar das outras pessoas que também têm posições a assumir e não assumem por conveniência. Então, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu, doutor. E espero que vamos ver os desdobramentos, a gente combina uma sequência. Estaremos de volta. Obrigado. Um abraço.